Olá, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com mais um podcast que é MTM. Quando eu mudo, absolutamente tudo muda. Nós temos duas mentes aqui brilhantes que me acompanham e eu acompanho eles. Dr. Jaxi e Anderson Meise. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que está assistindo esse podcast. E obrigado, hoje vai ser mais um tema daqueles que a gente vai explorar através de conhecimento, experiência e resultado. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui, né? Obrigado pela companhia, duas pessoas incríveis, cheias de Deus. E eu tenho certeza que nesse podcast vamos trazer coisas disruptivas, polêmicas, quem sabe coisas que vão destravar aí o seu... Eu já vou dar o tema. Não. Vai lá, mestre Jaziel, dá o tema desse podcast hoje. Nosso poderoso tema, intrigante tema de hoje é os 3 níveis de relacionamento. O quê? 3 níveis de relacionamento. Você nunca ouviu falar sobre relacionamento com tanta profundidade e expansão de consciência como você vai ouvir hoje, por isso eu aconselho você, vai até o último instante, o último minuto do vídeo, nunca esquecendo de dar um like e se inscrever no canal para receber mais informações, porque sempre terá vídeos novos, sempre terá cortes novos. Então, hoje nós vamos falar sobre 3 níveis de consciência. Eu queria tratar com vocês aqui, né, e começar essa discussão relacionado ao tema. E as pessoas acham que os relacionamentos definitivamente são firmados a partir de uma relação racional. E, na verdade, eu posso afirmar isso, que todos os relacionamentos de sucesso, eles ocorrem quando eu utilizo a razão, as emoções, os sentimentos e a minha fisiologia, que está relacionado também a quê? Expressões corporais, né, ao toque, aos 5 sentidos, vamos falar assim. Então, hoje nós vamos falar com você sobre esses 3 níveis de relacionamento, que eu digo que é o relacionamento com o mundo espiritual, o relacionamento com essa ênfase das emoções, que entra o amor, a compaixão e etc. E essa questão de organizar a fisiologia para comunicar ao outro qual é a nossa intenção e quais são os nossos objetivos. Eu queria que vocês dessem as considerações de vocês nesse início de bate-papo. Bom, é interessante que tu falou sobre a questão dos níveis e as esferas de relacionamento. Eu costumo dizer, Jaziel e Anderson, que tudo na nossa vida a gente faz através de relacionamento. Tudo na nossa vida. Quer negócios, quer casamento, quer comprar, quer vender, enfim, tudo é através de relacionamento. Não tem como a gente fazer algo sem pensar no relacionamento. E se nós falamos sobre relacionamento, nós também temos que falar de 2 aspectos: emocional, aquilo que me move, os meus sentimentos, e também a minha razão. Como que eu vou estimular esse relacionamento? É de uma forma coerente e concisa. Esse relacionamento tem que ser intencional, tem que haver propósito e, principalmente, tem que haver princípios e valores. Aí nós estamos falando do relacionamento correto. Anderson? Perfeito, muito bom. Esses níveis de relacionamento entre o homem e Deus, entre o homem e o próximo e entre o homem e ele mesmo, ele consigo mesmo. Então, esses 3 níveis, a gente precisa estar bem nesses 3 níveis. Agora, como a gente faz isso? Né? Essa é a palavra disruptiva. Como eu vou ter esse relacionamento profundo com o espiritual, com Deus? De que forma eu posso fazer isso de uma forma prática, objetiva e concisa, que eu consiga ter resultados? O relacionamento com o próximo. Quais são os níveis de relacionamento? Acho que é isso que a gente vai trazer muito hoje, né? Aprofundar isso hoje sobre esse nível de relacionamento com o próximo. Até que nível a gente pode chegar. E, colocando aqui coisa muito prática, a gente tem como um círculo. Ele tem o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível, o quarto nível e depois
o último, quinto nível, que é o restante. Então, são níveis de relacionamento que nós podemos ter. E, cara, eu vou trazer algo prático aqui, que eu conheço o Jaziel, certo? Ele está no segundo nível ali da minha esfera de relacionamento. Eu posso abrir coisas para ele que eu não abriria, talvez, pro nosso amigo que está nos gravando, certo? Então, e às vezes, erro que a gente comete é que eu chego para alguém que eu não conheço e abro toda a minha vida, né? E aí abro... Então, é isso que a gente quer trazer e tratar hoje, esses níveis de relacionamento e o relacionamento comigo mesmo. Como que eu me relaciono? Se eu olho no espelho, o que que eu vejo? Acho que essa, para mim, é a grande pergunta, né? Eu olho no espelho, quem eu vejo? É isso aí? Vai lá, mestre. Justamente. Quer começar? Então, eu costumo dizer que nossa temática, a gente sempre utiliza a Bíblia como modelo, né, dessa discussão. Então, eu chamo esse modelo do triângulo do relacionamento. Por quê? Porque o triângulo é uma geometria plena, completa, absoluta, né? Então, Jesus ele traz esse conceito há mais de 2000 anos atrás de como os relacionamentos eles são percebidos e como eles podem evoluir ao longo das interações. Então, Jesus ele diz o seguinte, ele diz, todos os mandamentos e os profetas e tudo que foi transmitido do céu para a terra se resumem em 3 aspectos, que esses 3 aspectos redundam em um só, que é o amor. Ou seja, o segredo dos relacionamentos baseia-se no amor, principalmente o amor incondicional. E aí, Jesus, ele diz assim, se você quiser ter sucesso em todos os níveis de influência, você precisa primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. Que esse é o nível principal, o nível master de relacionamento. Então ele diz, você precisa amar primeiro a Deus, ou seja, uma relação com o mundo espiritual. O segundo aspecto desse triângulo é o amor comigo mesmo. Então veja, primeiro o amor a Deus, depois o amor comigo mesmo. E em terceiro, o amor com o próximo. Estes 3 aspectos do relacionamento, que eu chamo triângulo do relacionamento, ele traz um conceito de estabilidade funcional em todos os níveis. Se você quiser resolver o seu relacionamento, você precisa pensar nesses 3 aspectos. O relacionamento com Deus, o relacionamento comigo mesmo e o relacionamento com o próximo. Então, esses 3 níveis de relacionamento, eles estabilizam, eles são funcionais. O que acontece? Qual é a disfunção que ocorre nos relacionamentos? As disfunções que ocorrem nos relacionamentos é quando eu quebro esse fluxo desse triângulo. Às vezes eu me amo demais e desprezo o outro e não tenho um relacionamento com Deus. Às vezes eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu sou religioso, eu frequento a igreja, eu frequento um lugar de comunhão com Deus, porém eu não consigo me relacionar com o meu próximo, eu não consigo me relacionar no meu relacionamento amoroso, eu não consigo ter um bom relacionamento com os meus amigos. E às vezes eu tenho um bom relacionamento com Deus, eu tenho um bom relacionamento com o próximo, com o outro, na vida amorosa, com os amigos, mas tenho um péssimo relacionamento comigo mesmo. E eu costumo dizer que o verdadeiro amor, o verdadeiro relacionamento começa de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Por que as pessoas estão frustradas hoje nos relacionamentos? Porque não têm consciência desse triângulo do relacionamento. E aí desprezam Deus, ou desprezam a si mesmo, ou desprezam o relacionamento com o outro. Isso vai trazer desequilíbrios emocionais. E esse é o nosso tema. Por quê? O verdadeiro relacionamento é o relacionamento com o espírito, porque você é um espírito. O relacionamento com o próximo, que é o nível das emoções, o sistema límbico, e o relacionamento comigo, que é o nível de fisiologia, porque eu sou espírito, alma e corpo. Então, é aqui que mora o sucesso e a estabilidade dos relacionamentos.
Se você quiser um relacionamento estável e quiser ter sucesso nos relacionamentos, seja ele a nível empresarial, amoroso e o relacionamento consigo mesmo, você precisa entender e se enquadrar nesse triângulo dos relacionamentos. Muito bom, muito bom. Agora, vamos no primeiro nível de relacionamento. Jax, primeiro nível de relacionamento, o homem e Deus. Quer trazer alguma ilustração, algo interessante sobre esse primeiro tema? Sim, sim. É legal, Anderson, que tu falou a respeito desse primeiro nível, né? É o nível de identidade. Eu vou colocar isso. Boa. Eu acho que quando a gente... eu tenho certeza que esse nível de relacionamento com Deus, você com Deus, como o próprio Jaziel já demonstrou, é um nível de identidade. É saber quem eu sou. E esse é o grande desafio nosso. Nós recebemos crenças e valores, e aqui eu não vou anular nenhum, eu vou deixar bem claro, mas nós recebemos crenças e valores que ao longo da nossa vida vão definindo situações que às vezes não são aquilo que eu sou. Perfeito. Elas não comportam aquilo que eu acredito e aquilo que eu vivo ou vibro. Mas por uma condição de comportamento eu acabo adotando esse aspecto. Então, o relacionamento que nós temos com o Pai Eterno, com Deus, esse relacionamento, que é um relacionamento não definido como o mesmo relacionamento do homem, mulher, o relacionamento de um filho, ele transcende isso. Esse relacionamento transcende, porque assim eu procuro verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. E quando eu busco esse adorar em espírito e em verdade, o meu corpo físico se comporta com essa relação e adequa a esse novo relacionamento, esse nível de relacionamento. Então, ele transcende aquele relacionamento comum que a gente conhece. E o relacionamento, Anderson, eu vou falar um pouco de mim. Eu acho que eu posso falar a respeito disso. Eu sempre recebi, dentro da minha família, culturas, tanto culturas judaicas, por causa da parte do meu pai, como a questão cultura cristã da parte da minha mãe. E sabe aquele filho que vai para uma sorveteria e tá o pai e a mãe, e o pai fala o seguinte, olha, ele gosta de chocolate, e a mãe, não, ele gosta de morango. Aí o filho tem que decidir para não frustrar nenhum e nem outro, ele fala, então chocolate com morango. E ele perde o que de fato faz vibrar, o que de fato faz entender sobre relacionamento. Ele vai através de uma ótica de alguém, da qual ele respeita e ama, mas não é a forma que ele se relaciona. Então, quando eu descobri esse Deus, que é muito mais do que um pai, ele ama se relacionar, é um Deus que ouve, é um Deus que se aproxima, é um Deus que escuta os mínimos detalhes, é um Deus que se preocupa com tudo que tu faz, é um Deus que quer ser convidado na tua vida, quer ser convidado no teu café, quer ser convidado lá na adoração, mas também quer ser convidado no teu esporte, no teu lazer, na tua leitura, no teu sono. Esse Deus relacional, esse é o nível de relacionamento. E eu me lembro, Anderson, que eu tinha passado por uma grande dor, né? Enfim, a minha mãe ela estava muito enferma e isso estava me incomodando muito e eu tinha um medo de perdê-la. Então, imagine, um filho vendo uma mãe e um medo de perdê-la, aquilo não vinha na minha mente. E eu me lembro que eu estava subindo e uma das cenas que eu tive, isso bem antes do filme da cabana, e eu tinha uma visão, e aí eu não vou te falar se isso era em sonho ou era uma visão minha, no sentido de como eu estava no meu estado físico. Mas eu estava numa floresta, existia aquelas motorhome, imagine, dentro de uma floresta, e toda manhã eu levantava, eu saía de um quarto e estava Deus fazendo ovos, que loucura. Jesus estava na mesa, e o meu irmão estava lá, meu irmão do meio estava lá, e o Espírito Santo estava servindo. E a imagem que eu tinha era muito parecida com a cabana. E todos os dias eu levantava e Jesus fazia a pergunta, vem tomar um café. Aí eu pegava a maçã, falava, agora não dá, botava a mochila nas costas,
cumprimentava de longe e saía. Em tempos eu fazia isso. Mas tinha um momento que eu parava, eu respirava, colocava a minha mochila no chão e ia até a mesa. E aí, nesse momento, até tem uma parte que me traz muita alegria. Meu irmão estava aqui no lado de Jesus. Jesus tira o meu irmão e fala assim, não, deixa ele sentar aqui. E aí Deus vem, o Espírito Santo vem, me serve, e Deus vem fazendo café para mim, enfim, me abençoando. E aquela imagem era tão verdadeira e tão forte na minha vida, que isso gerou um impacto de como que eu me relaciono com o pai. E aí, sou pai, tu também é pai, o Jaziel é pai, e a gente, como pai, sabe o quanto que a gente anseia para os nossos filhos, o quanto que a gente quer o bem, o quanto que a gente se preocupa com ele. Então, assim, o relacionamento com Deus, ele é um relacionamento individual, mas da mesma forma ele é coletivo. No sentido de individual, eu tenho as minhas particularidades, os meus acessos, mas Deus, ele ama abraçar, Deus ama falar, Deus ama se relacionar, estar presente. E para ti, Anderson, incrível. como é que é? Muito bom. Para mim, tem uma frase de um versículo de Romanos, diz assim, ó, que o Espírito de Deus, ele testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Cara, esse versículo, ele soou muito forte no meu coração. Porque por muito tempo, eu me passei como vítima das coisas. Como você mesmo falou uma frase, Jacques, que há príncipes, há um versículo, né, que é Eclesiastes, há príncipes se portando como escravos e há escravos se portando como príncipes. E eu estava ali nessa situação de escravo. Escravo do dinheiro, escravo de relacionamentos, escravo de amores, escravo de pessoas, talvez. E aí, quando eu entendi essa questão que eu preciso me relacionar com Deus, aceitar Jesus Cristo como meu suficiente salvador da minha vida, e entender que quando eu tenho essa atitude, é automático. Não precisa vir um cavalo branco, o céu não abre, é instantâneo. O Espírito de Deus se conecta com o meu espírito. Quando eu reconheço a obra da cruz, a obra que Jesus fez na cruz, no Calvário por mim, o Espírito de Deus, ele vem e se conecta com o meu espírito. Então, eu posso ler essa frase e realmente olhar no espelho e viver ela. Eu não sou escravo do medo, eu não sou escravo das coisas, do dinheiro, eu sou um filho amado de Deus. E quando eu entendo esse nível de relacionamento com Deus, como Deus não apenas como um ser superior, como um rei, como uma força maior, como o Criador, quando eu me relaciono com Deus como meu pai, as coisas mudam. As coisas mudam. Porque um rei, ele pode dar para o seu súdito, ele pode dar ou não dar. Ele pode simplesmente mandar prender. Enfim, o rei, se eu vejo Deus como um rei, talvez como um justiceiro, talvez eu tenha uma visão deturpada do relacionamento com Deus. Mas quando eu vejo Deus como um pai de amor, um pai que ama, um pai que corrige na hora certa, um pai que sabe o que é bom para o filho. Né? Meu filho de 8 anos, se eu deixar, a vontade dele é comer doce o dia inteiro. Né? Comer doce, e aí vai na geladeira, ele gosta de colocar o chocolate no congelador. Né? Ele tem a mesma mania que eu tenho, né? Comer o chocolate gelado, ele coloca o chocolate, os doces, tudo, aquelas balinhas finas, compridinhas, ele vai lá e coloca dentro do congelador. Aí ele vai lá deixar, ô pai, eu vou comer um docinho, tá? Não, agora você vai almoçar, filha. Não, mas só um docinho, pai, por favor. Eu falei, não, filha, agora a gente vai almoçar e depois você come um doce. Ah, pai, tá bom. Por quê? Eu sei o que é melhor para ele. Se ele comer o doce antes da comida, do almoço, ele não vai almoçar bem. Então ele almoça bem e depois ele come o doce. E se a gente deixar pela vontade do filho, ele só quer comer doce o dia todo. E a gente é assim também. Se deixar pela nossa vontade, a gente quer só, eu quero milhões na conta, eu quero trocar de carro cada 2 meses. E Deus fala assim, não, calma. Peraí, primeiro tem o primeiro passo aqui, depois tem os outros passos. Então Deus, ele nos trata como pai, ele quer o nosso bem. Quando eu tenho esse relacionamento com Deus profundo, como meu pai, aí as coisas vão mudar. E aí que continua dizendo essa palavra, diz assim, ó, o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito, dizendo que eu não sou mais escravo, mas sim que eu sou filho de Deus. E eu posso clamar, Abba, Pai.
Cara, isso é muito forte. Esse Abba Pai, ele é poderoso. Quando eu clamo Abba Pai, nossa, as coisas começam a se conectar com o meu espírito e eu me sinto realmente amado por Deus. Então, para mim, essa primeira conexão é a principal e mais poderosa de todos, que é a identidade. É quem eu sou, quem eu realmente sou, que eu olho no espelho, quem eu vejo. É isso aí, mestre Jaziel. Olha, para quem está acompanhando aqui, o nosso tema hoje é os 3 níveis de relacionamento. Então, a gente está comentando aqui sobre o de cima para baixo, né? O primeiro nível de relacionamento, que é o relacionamento espiritual. Gente, o que as pessoas geralmente confundem é a religiosidade com a espiritualidade. Espiritualidade e religiosidade nem sempre tem algo a ver. Você consegue entender isso? O que é a relação espiritual? A relação espiritual é a relação com o amor incondicional. Por quê? Porque quando eu olho, e aí eu quero trazer um conceito do Carl Jung, né? Criador da psicologia analítica. O Carl Jung traz uma análise muito profunda dessa relação com o espírito. E o Carl Jung, ele utiliza uma expressão que ele chama de self, né? O que é self? Self é o eu, o ego. E o Carl Jung diz que todo ser humano, ele nasce com um self, com um ego, uma essência. Você nasce com um eu. O Carl Jung diz que esse eu, ele é puro. Esse eu, ele tem uma consciência do Pai espiritual. Esse eu, ele é perfeito, vamos dizer assim. Esse eu não tem trauma, esse eu já tem o seu propósito definido, esse eu tem a sua identidade definida. Esse eu, que a essência, o espírito, ele é gerado sem nenhuma problemática, pronto para cumprir o seu propósito, desenvolver a sua missão na Terra. Só que o Jung diz que quando a criança nasce, o seu eu, que é o seu self, ele é desfuncionalizado. Primeiro te dão um nome, que é um nome escolhido pela percepção do outro. Veja que quando Jesus nasce, quem define o nome dele é o Pai. O nome dele será Jesus. Quando Isaac nasce, Deus diz, o nome dele será Isaac. Porque existe uma identidade que o Jung chama de self, que ele é perfeito. O nome Jackson, no mundo espiritual, não é Jackson Jacques. Esse é o nome que o pai físico dele deu. O nome, no mundo espiritual, do Anderson não é Anderson Meise. Esse é o nome que os pais deles deram. O meu nome, no mundo espiritual, não é Jaziel. Por isso, escuta aqui, gente. Eu não estou falando aqui de religiosidade, porque eu estou cansado de religiosidade, tá? Essa coisa de religiosidade só traz confusão. Eu estou falando aqui de relacionamento a nível master. Eu estou falando aqui da capacidade criativa de você se relacionar bem em qualquer esfera, desde que você entenda o que eu estou falando aqui, que nós estamos falando aqui para você. A Bíblia diz que quando Deus vir restaurar a terra, ele vai criar novo céu e nova terra. E ele diz que todos aqueles que forem habitar na eternidade receberão uma pedrinha branca com um novo nome. Que, na verdade, Dr. Jackson, não é um novo nome, é o seu nome real. Naquele dia, Apocalipse fala isso, você vai receber a sua identidade verdadeira. Ó, quando você foi para o ventre da sua mãe, você não era Jackson Jackson, você era o, sei lá, Gabriel. Essa é a sua identidade. Então, o Jung diz que o eu inferior, o eu menor, ele é impactado pelo pelo grupo, né? Pelo sistema grupal, pelo clã, né? Então, o clã diz assim, dinheiro não nasce em árvore. Essa não é a realidade do seu espírito. Você não merece ser feliz. Você nunca será feliz. Você é objeto
de um aborto, de um abuso. Esses conceitos são colocados sobre o eu inferior, e isso a gente chama de ego disfuncional, ou trauma, ou ego inflado. Por que as pessoas são orgulhosas? Porque nesse processo em que as pessoas deveriam interagir com o amor, eles interagem com a rejeição, com o ódio, com a mágoa. E o nosso cérebro, ele tem, dado pelo Criador, mecanismos psicológicos de defesa. Então, desde a infância, a criança que é agredida, consciente ou inconscientemente, ela começa a se defender, que aí a gente chama de trauma, ou de quê? Ou de defesa psíquica. É daí que nasce o egoísmo. Por quê? Porque eu crio uma percepção de mundo baseado na interação que eu tive com o clã. Consegue entender isso? Então, digamos que você, desde a infância, foi rejeitado pelo seu pai, que é alcoólatra, ou pela sua mãe, que é narcisista, ou pela sua família, que não tinha condição de cuidar de você. O pai do espírito que te mandou naquela família não definiu isso para você. Dentro do seu espírito está todas as qualidades suficientes para você cumprir a sua missão. Só que o eu inferior, ele é disfuncionalizado, influenciado pelo clã. O que o Jung ensina? O Jung ensina que, essencialmente, o seu eu inferior, que é o seu ego, ele só vai funcionar bem se você se vincular ao eu superior, ao self. Ele chama de self inferior e self superior. O Jung diz assim, se você quiser transcender os traumas, se você quiser cumprir o seu propósito, se você quiser validar a sua existência, se você quiser cumprir a sua missão, você precisa ignorar os conceitos estabelecidos pelo clã. Porque essa não é a tua verdade. A tua verdade veio do self superior. A tua verdade veio do Pai do Espírito. A verdade que você tem que se firmar é a verdade do Pai do Espírito. Quando o Anderson diz, o Espírito de Deus, ele fala com o nosso espírito dizendo, Anderson, você não é o que o seu pai definiu para você. Jackson, você não é o que os teus familiares falaram para você. Dá uma atenção aqui para mim, que eu vou te orientar a cumprir o teu propósito e tudo aquilo que os teus pais não te deram, eu vou te dar. Excelente. Só que tem um segredo aqui. Como o self superior escolheu essa família para você vir por ela, quem escolheu você para vir por essa família que é problemática, que você nasceu, foi o seu pai espiritual. Foi ele que escolheu essa família. Aí você pergunta, Jaziel, mas o meu pai me abusou de mim, minha mãe me abortou, eu fui adotado. Como é que você me diz que foi Deus, se ele é amor, que escolheu essa família para me vir? Todo ser humano que vem a essa existência, vem com uma missão. E a missão é de restaurar pelo amor. Por que você nasceu e a data que você nasceu interfere em todo o universo? Porque o dia que você nasceu tem tudo a ver com o que Deus trouxe você nessa família para restaurar. E talvez o seu comportamento vai destravar um padrão de repetição que vem influenciando negativamente a sua família. Então, digamos que na família do Anderson, todos têm mentalidade de escassez. Aí o pai espiritual, que ama essa família, envia o Anderson nessa família para que ele quebre esse padrão de repetição. Será que alguém está entendendo? Muito bom. Entendeu? Vocês estão entendendo? Sim. Com certeza. Então, você não veio nessa família à toa. Agora, você, como diz o Jung, você só vai desvincular desses laços emocionais, por quê? Porque a alma é como se fosse um imã. A alma conecta. Por que racionalmente você pensa uma coisa e você se comporta diferente? Porque a sua alma, ela vive por vínculo, ela se conecta. Ela se conecta a memórias.
Como é que você ressignifica um trauma? Ressignificando as informações da sua memória. Caso contrário, você vai pensar uma coisa e se comportar totalmente oposto àquilo que você pensa. Agora, a validação das crenças que vão desbloquear esses traumas, essas dores que disfuncionam e criam um padrão de repetição, é essa conexão, como diz o Jung, com o self superior. Porque é ele que tem as informações corretas sobre você. É ele que sabe o nome que ele deu para você. É ele que sabe as suas habilidades. É ele que sabe qual que é a sua missão. É ele que sabe quem são as pessoas melhor para você. Então, enquanto o pai terreno, às vezes, não consegue dar carinho, atenção, acolhimento a um filho, o pai espiritual se responsabiliza por isso. Por quê? Porque o pai espiritual foi quem escolheu essa família para você vir. Então ele diz, se eu te enviei nessa família, eu me responsabilizo para curar as tuas dores, e tudo que você sofreu nessa família tem a ver com o seu propósito de vida. Por isso que eu te enviei nela. E aí tem uma frase que eu acredito que seja minha, que diz o seguinte, na sua dor está o seu dom. Naquilo que você mais sofreu na sua vida, é aquilo que você tem maior capacidade. Então, doutor Jacques é advogado. Eu já sei que a escolha dele pela advocacia tem a ver com injustiça. Por quê? Quando o Pai Celestial resolveu, porque foi milhares de espermatozoides, e Deus falou assim, não, quem vai vir é esse cara aqui. Porque a missão dele tem tudo a ver com essa restauração sistêmica de repetição de padrão que vem se repetindo ao longo de anos, e ele será o meu Cristo nessa família. Através da sua dor, do seu sacrifício, da sua abnegação, e pelo amor do coração dele, ele vai quebrar esse padrão de repetição através da justiça. Por que o Anderson, ele é empresário, ele trabalha com negociação? Eu já sei que é provável que na família dele tenha crença de escassez e tenha muitos problemas financeiros, por exemplo. E o pai espiritual diz, eu vou trazer você nessa família, para a partir desta dor, eu vou motivar você e te dar habilidades para você construir, empreender, gerir negócios. Então, como é que eu me relaciono com a minha dor? A minha dor é a minha maior aliada. Por quê? É na minha dor que está o meu dom. Só que o que as pessoas fazem? Querem fugir da dor. E o que trava a vida de um ser humano é a fuga da dor. Por quê? Se no seu dom, se na sua dor está o seu dom, você deve criar uma parceria com essa dor e não querer colocar debaixo do tapete. Aí eu não quero nem pensar. Não, não, não. Tudo aquilo que você analisar naquilo que você mais sofreu é a grande asa de expansão, de crescimento, que vai funcionar o seu propósito. Mas só vai funcionar se a relação estiver correta. Por quê? Porque o self superior escolheu essa família para você vir. Foi ele que escolheu essa família. Então, se você rejeitar o seu pai, desonrar e desrespeitar o seu pai, você quebra a sua relação com o self superior, com Deus. A sua relação com Deus depende de como você olha para a sua dor, de como você olha para os seus pais, de como você olha para a sua infância. Você pode perguntar para qualquer ateu, eu sou ateu. Aí eu pergunto assim, me fala um relacionamento com teu pai. Por quê? Porque o pai terreno, ele é um canal de conexão com o pai espiritual. Agora, para passar para vocês, o que acontece? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, Deus, Salmo 68, eu acho, ou é 65. Deus é pai de órfão e juiz de viúva. Quem é o órfão? Quem é a viúva? São todos aqueles que não receberam o cuidado, o apoio e a assessoria que mereciam. Deus está dizendo, mesmo que as pessoas que deveriam te dar amor te rejeitaram, mesmo que as pessoas que deveriam te amar te rejeitaram, eu vou substituir e preencher esse vazio no seu coração a partir do seu respeito a esses pais.
Aí você diz assim, como é que eu vou respeitar o meu pai? Como é que eu vou respeitar a minha mãe se eles nunca me amaram? Se meu pai abusou de mim? Se a minha mãe era uma escrota? Se a minha mãe era uma mulher disfuncional, manipuladora? Você não vai olhar para os seus pais a partir dos relacionamentos. Aliás, desculpa, a partir dos comportamentos, porque aí você não vai ter estrutura para se relacionar com os seus pais. Você precisa olhar para os seus pais como o portal que te trouxe a vida. Então, se os teus pais não te deram nada, eles te deram tudo. Por quê? Porque a vida é tudo. A vida é tudo. E a vida, a sua vida, tem a ver com essa relação com o pai espiritual. Então, quando você respeita seu pai e sua mãe, não pelo comportamento, mas pela vida que Deus te trouxe por ela, você se conecta com o self superior, conforme diz Jung. Pessoal, quero que vocês... Muito bom. A Bíblia diz também, né? Honrai seu pai e sua mãe para que seus dias sejam prolongados. Quando você honra, tem essa questão de honra entre pai e mãe, nós temos essa conexão. Aquele versículo que você falou primeiro, amai a Deus sobre todas as coisas, e com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Isso é muito forte também, é muito poderoso isso. Que aí está falando das emoções, né? Com todo o seu entendimento, com todo o seu pensamento, ou seja, com o espírito, com a alma e com o corpo. E com a força, Então você tem que amar nesses 3 níveis, corpo, alma e espírito, amar a Deus como pai. Então, primeiro passo para esse relacionamento que eu vejo aqui é reconhecer a obra da cruz, reconhecer Jesus como o seu salvador, o único suficiente salvador da sua vida. Ô, Anderson, eu quero só trazer aqui... Gente, quando o Anderson fala reconhecer a cruz, entenda, não é religião. Não é religiosidade, aliás, porque religião é algo positivo. Quando ele fala da cruz, é porque a cruz foi uma forma de Jesus demonstrar o seu amor. Porque não existe relacionamento sem sacrifício. Exatamente. Porque as pessoas não são aquilo que a gente espera. Você só vai conseguir amar as pessoas hoje no mundo de tanta arrogância e prepotência se você sacrificar. Então, quando o Anderson diz que o caminho para a salvação é a cruz, ele está dizendo, se você não estiver disposto a sacrificar pela relação, você não vai conseguir se relacionar. Perfeito, exatamente, porque foi assim, né? Adão e Eva, Deus criou o mundo, Deus criou Adão, criou Eva, houve um relacionamento. Eclesiastes diz que o cordão de 3 dobras não se parte. Então, tinha entre o homem, a sua esposa, a gente vai entrar nesse nível depois. Mas vamos voltar lá a Gênesis. Gênesis, estava lá Deus, Adão, Eva. Houve o pecado original, Eva foi lá e comeu a maçã. O fruto, né? O fruto, né? Foi lá, comeu o fruto, a gente desenha a maçã, né? Fica na cabeça. Foi lá, desobedeceu a Deus, vamos partir por esse pressuposto. Ela desobedeceu a Deus, Adão foi lá também, desobedeceu, então houve um rompimento aí. Adão e Eva foi tirado do jardim, então houve um rompimento. Desde então, até a vinda de Jesus, até o sacrifício da cruz, Deus falava através de profetas, reis e sacerdotes. Apenas nesses 3 níveis de pessoas, Deus falava com o homem na terra, se relacionava com o homem na terra. Quando veio a morte de Jesus, o véu se rasgou, o véu se rasgou de cima a baixo, então houve essa reconexão, esse religar, onde reconectou Deus, o homem com Deus. E hoje, se eu entendo o que Jesus fez por mim na cruz, que foi essa obra da redenção, dessa reconexão do ser humano com o Criador. Do filho com o pai, né? Do filho com o pai, do ser humano com o Criador. Quando eu entendo essa reconexão, eu começo a ver o mundo dessa perspectiva, de estar reconectado com Deus e poder, em qualquer lugar, em todos os lugares que eu estiver, eu poder falar com Deus Pai, poder ter esse relacionamento com Deus Pai. Então eu parto desse pressuposto que então, a obra da cruz... Você que era órfão, agora você não mais é órfão. Não mais, exatamente. Porque a minha real identidade, ela é espiritual. Eu sou um ser espiritual para depois ser um ser carnal. Porque Deus fala assim, eu te conheci lá no ventre da tua mãe. Eu conheci teus dias. É ali que está lá... todo o propósito, toda a felicidade. Tudo, exatamente, tudo está lá dentro do ventre. Então, desde o ventre da minha mãe, Deus já sabia os meus dias. E aí eu fui vivendo, mas eu passei por tanta coisa, cara, tanta coisa ruim, tanto problema. Uau, bem-vindo ao clube, eu também passei por muita coisa ruim e hoje eu tô aqui porque, como o mestre falou,
O Jaziel matou a charada, ele tem muito conhecimento, ele falou, cara, aquilo onde você sofreu, você vai ajudar as pessoas. Aquilo, né, quando alguém vem com um problema para mim, eu falei, eu sou PhD nisso, vamos lá, vem cá, deixa eu te ajudar aqui. E aí a gente traz essa conexão do perdido, do escravo, da pessoa que não tem... Rejeitado, do né? rejeitado, da criatura, ele deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus através da conexão com Jesus. Então, esse é o primeiro passo, reconhecer a obra da cruz de Jesus. O segundo passo é ter essa consciência de quem eu sou, olhar no espelho, identidade, ter uma identidade de quem eu sou, olhar no espelho e falar, cara, eu sou filho de Deus, sim, e eu sou herdeiro e cordeiro com Cristo Jesus. Porque eu sou cordeiro. O que é cordeiro? Cordeiro, eu só herdo através do herdeiro, que é Jesus. É a certo? vinculação do relacionamento. É a vinculação do relacionamento. Então, espiritualmente falando. eu tenho esse relacionamento com o meu irmão mais velho, que é Jesus, certo? Aí, dessa conexão com o irmão mais velho, eu passo a conseguir direitos. Porque... Os mesmos dele. Eu passo a ter os mesmos direitos. Porque pode eu ser filho do rei, né? Eu estou dentro de um principado, eu estou dentro de um reinado. E eu ficar lá comendo com os porcos? Não faz sentido. Não faz sentido. Da crença, né? Se você tem crença de escravo, se as suas crenças estão vinculadas aos teus pais terrenos... Exato, você vai comer com os escravos. Agora, quando eu tenho essa consciência que eu sou... faço parte da realeza, eu preciso sentar na mesa com o rei, eu tenho o direito de sentar na mesa com o rei, agora eu preciso ter consciência que eu preciso estar lá, que eu quero estar lá, que eu devo estar lá. Agora eu posso não estar, posso querer não estar, é direito meu de escolha. O nosso rei Jesus, nosso Deus Todo-Poderoso, ele não obriga ninguém a sentar na mesa do rei. Ele não obriga ninguém, você vai se você quiser. Então, essa consciência de quem eu sou, de ser príncipe, fazer parte de um reinado, isso é uma consciência poderosa que todos nós precisamos ter. E sentar, sim, na mesa do rei. Ah, Anderson, isso é muito figurativo, isso eu não consigo, eu sou mais daquela pessoa palpável, preciso ver e enxergar. Cara, sem fé é impossível agradar a Deus. Anderson, pelo que você está falando aí, é uma questão de mentalidade também, né? Perfeito, exatamente. É uma questão de mentalidade, que é o segundo nível de relacionamento, né? Já eu queria que você falasse sobre isso, porque assim, primeiro eu me relacionando com o Pai dos Espíritos, né? Hebreus, capítulo 12, versículo 9, diz assim, faz essa distinção. Nossos pais nos criaram como bem lhe parecia, mas o Pai dos Espíritos não. Ele nos corrige para sermos participantes da sua santidade. Então veja que interessante. Hebreus capítulo 12, versículo 9, deixa muito claro que o seu verdadeiro pai, escute isso, seu verdadeiro pai não é esse que te gerou a partir da tua mãe. Esse pai é só o portal de transcendência e de materialização do seu espírito. O seu pai verdadeiro é Deus, que é um espírito. Por quê? Porque você também é um espírito. Esse corpo, ele é temporário. Essencialmente, você é um espírito. E se você quiser se manter fisicamente, você tem que se alimentar. Se você quiser se manter espiritualmente, da mesma forma, você tem que se alimentar da fonte espiritual. Então, o que acontece com as pessoas? Por que tantos distúrbios emocionais? Porque a sua mentalidade depende dessa conexão e dessa consciência. Se eu não tenho consciência que o meu pai verdadeiro é o pai dos espíritos, é Deus, eu vou acreditar em tudo que os meus pais fizeram e decidiram em relação a mim. Então é uma questão de ressignificar a crença, a mentalidade. Por isso que Jesus diz, tudo é possível aquele que crê. Crê com quê? É uma mudança de mentalidade, que no grego é a metanoia. É a mudança de pensamento. Então, se você não mudar os seus pensamentos, você não vai mudar os seus relacionamentos. Para que você tenha um relacionamento de sucesso, você precisa ter uma mentalidade com as crenças coerente com os relacionamentos de sucesso. Por quê? Quando eu mudo, tudo muda. Não, perfeito. É interessante que agora vamos para o nível de mentalidade. Isso eu gostaria de a gente
tomar muito atenção agora, né, nesse primeiro ponto, e aí eu falo o seguinte, eu falo para você mesmo. Existe um nível de relacionamento, existe um nível de amor, existe níveis que a princípio parece abstrato. Vamos lá, relacionamento, eu consigo definir, mas eu consigo tocar. Amor, eu consigo conceituar, eu consigo palpar, deixar ele dentro de algo concreto, enfim. Todo relacionamento, todo amor, toda mentalidade, ela envolve ação e comunicação. Isso é fato. Ação e comunicação. E às vezes a gente confunde que o falar e não o agir, ou às vezes a gente confunde o agir e não falar como seres comuns, únicos. E são dois atos extremamente importantes. E aí eu coloco aqui um ponto que... E eu vou trazer Gary, vou trazer um conceito muito interessante que vai falar sobre amor. Aquela pessoa que fala o seguinte, eu não amo mais meu marido, ou eu não amo mais a minha esposa, e ela entende que o amor é um sentimento. Fala assim, eu não sinto mais esse amor. E aí tu faz a seguinte pergunta. Bom, tu não ama o seu esposo, ou tu não ama a sua esposa, mas como você se comunica com ela? Como que você age com ela? Qual é o seu nível de comunicação e agir? Nós somos muito bons, pessoal, nós somos muito bons em abraçar os nossos amigos. Nós somos muito bons em ajudar um estranho que está na rua, de servir, ser mordomos. A gente é muito bom em dar bom dia para colegas, amigos e estranhos. Mas aquela pessoa que nos cuida, nos protege, está dia a dia com a gente não dá bom dia, a gente não olha no olho, a gente não ajuda, a gente não comunica o amor. Olha o que eu quero falar. A gente não comunica o amor, porque essa mudança de metanoia, e que tu mesmo falasse, Jaziel, perfeito, que é a ideologia própria da mudança de mente através da nossa ação, através do nosso comportamento, ambiente, pessoas e informações, essa mudança, ela tem que ocorrer de uma forma real. Por isso que quando nós falamos de relacionamento, a gente fala, me fale da sua fé, né? Mas mostra suas obras. A fé sem obra é morta. A comunicação e o amor, elas têm que andar lado a lado. E o amor é uma construção, é uma decisão. Essa mudança de mente, ela tem que ocorrer uma decisão e ela é diária. Então, assim, ó, eu vou colocar uma situação dentro do... Nós falamos agora dentro de um relacionamento, que é aquele homem ou aquela mulher que já desistiu do relacionamento, já desistiu de estar junto com a pessoa. E será que o fato dela ter desistido, ela se comunicou e ela agiu com o amor com essa pessoa? E aí a metanoia vai muito, muito nesse aspecto, sabe? Eu preciso mudar a minha mente, mas quais os estímulos, quais os ambientes, quais as informações que eu estou dando para essa mudança? Não adianta a gente fazer um passe de mágica, eu vou mudar a partir de amanhã, se eu não agir com essa mudança da mesma intensidade que eu quero. Muito bom. E é muito forte isso, porque assim, ó, a Bíblia fala, o que tu pensa, tu és, né? E Deus ainda fala, eu que opero tanto querer como executar. Então, o que eu quero mesmo? E às vezes a gente faz isso, né? Tem situações, e aí eu vou repassar para vocês, senhores, que eu queria tanto aquilo, eu almejei tanto aquilo, eu busquei tanto aquilo que aconteceu. E teve situações que eu queria, mas eu não estava disposto a me sacrificar, eu não estava disposto a buscar, mas eu queria de uma forma tranquila. E eu falo o seguinte, como que pode, para algumas coisas eu quero tanto, e a minha mente muda e entende esse processo, e como que pode, para outras coisas, eu querer e não conseguir? Não conseguir mudar a minha mentalidade. Aí eu passo para vocês. Que bom, muito bom. Cara, eu vou pegar um gancho aqui, que aconteceu lá em casa, de que, cara, eu amo minha esposa. Acredito que você que está casado e ama também a sua esposa, o seu marido, certo? E que o Jacques falou uma coisa muito legal, que eu vejo que são 3 níveis que a gente precisa entender essa questão do amor. É o nível de eu ter a decisão que eu amo, cara, eu amo na minha mente, eu ter a decisão na minha fala, que eu falo que eu amo, e que eu pratico, demonstro que eu amo com ações. E aconteceu que lá em casa a Luana chegou para mim, cara, eu tô achando que você não me ama mais.
Eu falei, não, claro que eu te amo. Nossa, você é amor da minha vida. Você é a mulher que eu decidi casar, que eu decidi ter filho, uma família. Ela, não, você não me ama mais. Você não me fala mais que me ama. Eu falei, então tá, então fala agora, te amo. Aí ela falou assim, eu sei, mas você talvez não demonstra mais. Eu falei, tá, de que forma você gosta que eu demonstre? E eu falei, tá, e você não demonstra? Você demonstra que me ama com ações, com palavras? Aí ela falou, todo dia de manhã eu falo, bom dia, te amo e tal. Eu falei, tá, mas e as ações que você tem? Aí eu faço, eu cuido de você, eu faço a comida que você gosta. Eu gosto de fazer o teu prato. Eu sei que você não gosta que eu faça o teu prato, mas eu gosto de fazer o teu prato. Eu gosto de, quando você chega em casa cansado do trabalho, eu gosto sempre de ter a comida pronta para que você chegue, você se alimente. Eu falei, uau, sério? Isso é demonstração de amor, que massa. Tá vendo como a gente não percebe a demonstração de amor das outras pessoas? A gente não consegue entender a forma das pessoas amar. É interessante isso. E fazendo essa transição entre esse primeiro tema, esse primeiro tópico, que é amar a Deus e amar ao próximo, você mesmo. Amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Depois vem amar a Deus e amar a si mesmo, né? E a mentalidade, né? E a mentalidade. O amar ao próximo tem a ver com o que você acredita, né? Perfeito. Então, essa transição de amar a Deus e amar a si mesmo, fazer essa transição, é essa questão de ações e atitudes. Cara, beleza, eu penso que eu amo a Deus, mas eu falo com a minha boca que amo a Deus? A minha língua, no meu dia a dia, declara que realmente eu amo a Deus? As minhas ações, como que é o meu dia a dia? E o meu corpo, o meu dia a dia, as minhas horas do dia, eu declaro que eu amo a Deus? Eu vi uma frase ontem que assim, ó, cara, a gente tem 8 horas para... O dia tem 24 horas. O dia tem 8 horas para dormir, tem 8 horas para trabalhar, e as outras 8 horas? E as outras 8 horas que a gente não tira, às vezes, nem 10 minutos para amar a Deus, adorar a Deus, ou foge desses compromissos. Então, eu entendo isso que, cara, temos 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e temos 8 horas para estudar, ficar com a família, ter relacionamentos, e esses relacionamentos são em nível eu e Deus. E puxando o gancho também para mim mesmo, eu também preciso ter esse tempo para mim. Eu preciso me cuidar, eu preciso olhar no espelho e me amar, falar, cara, uau, eu estou intelectualmente do jeito que eu queria estar, eu estou fisicamente do jeito que eu queria estar, eu estou emocionalmente da forma que eu queria estar, e eu olho no espelho e vejo um vencedor. Ou é o contrário disso? Você olha no espelho e vê alguém derrotado, alguém que nunca dá certo para nada, alguém que está afundando a cada dia mais, alguém que não vê uma luz no fim do túnel, alguém que está no fundo do poço. Quem a gente olha no espelho de verdade, não de uma forma mascarada, e você olha e vê? Você vê alguém que está acima do peso, talvez, que não queria estar com o peso que está. Você olha no espelho e vê alguém que está extremamente depressivo, sem um desafio, sem algo a levantar, uma razão para levantar da cama, sacudir a poeira e ir para cima, ir para a luta. Então, depende da forma que a gente olha no espelho, a gente acaba se condenando e se julgando por não ter resultados, porque a gente ainda não tem. Mas os resultados que você ainda não tem é por causa que você ainda não tem o conhecimento que você precisa ter, sabe? Busca conhecimento. E nós vamos ter agora, na verdade, você que está ao vivo aqui com a gente, vai ter sábado e domingo, amanhã e depois da manhã, uma imersão, vão ser 2 dias poderosos que vai mudar a vida. Eu até postei nos meus stories ontem falando sobre essa questão de busca de conhecimento. Cara, eu paguei há 17 anos atrás, eu paguei R$1.000 um dia. Um dia fui a Joinville aprender a passar uma lixa numa lâmina, paguei R$1.000 para aprender a fazer isso. Só que isso fez com que as coisas fossem, abrissem na minha vida. Disruptivo esse treinamento foi. Então eu investi. Fui lá, peguei cheque emprestado, peguei o adiantamento do 13º e paguei, cara. Fui lá e aquilo me fez hoje ter 16 lojas, 23 negócios e uma mentalidade poderosa aonde me destravou. Então, o meu convite para você, cara, faz o possível, o impossível para estar nessa imersão amanhã e depois da manhã. Vem com a gente, vai ser poderoso, disruptivo e a sua vida não vai ser mais a mesma, tá? E outra coisa, se a gente vai acompanhar durante um mês? Um mês. Durante 30 dias, nós vamos acompanhar com 4 encontros depois dessa imersão, porque o nosso compromisso é que a sua vida mude.
O nosso compromisso é que as coisas do seu dia a dia, sua mentalidade mude, seja transformada, porque você transformado vai transformar uma sociedade. A gente tem certeza disso. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, né, que é muito interessante, é o seguinte: não existe relacionamento saudável sem autoconhecimento. Vou repetir. Não existe relacionamento saudável sem autoconhecimento. Por quê? Quais são os grandes desafios dos relacionamentos? É quando eu quero amar o outro a partir das minhas perspectivas de amor. Porque eu sempre vou amar o outro no nível que eu me amo. Porque é o triângulo. Deus, eu e o próximo. Eu, o próximo e Deus. O próximo, eu e Deus. Então, como é que eu me amo? Então, se eu tenho um amor de carência e de dependência, é esse tipo de amor que eu vou atrair e é essa forma de expressão de amor que eu vou utilizar. Então, eu atendo muitos casais, a partir da tua pergunta, que diz assim, como antes falou, eu deixo um bilhetinho para o meu marido todo dia de manhã. Eu faço o cafezinho dele, eu levo o café dele na cama, eu mando uma mensagem durante o dia. Só que ele não me corresponde. Ele não faz o mesmo comigo. E aí, o que eu falo para essas pessoas? Ele não faz isso contigo porque ele não ama a partir da tua crença, de como você enxerga o mundo. Essa pessoa que tem um clã diferente, uma família diferente, a percepção de amor dele é diferente da sua. Tem pessoas que faz todo esse processo de amor, de carinho com o outro, e o outro não se sente amado. Deixa bilhete, manda mensagem durante o dia, fala eu te amo, mas a pessoa não se sente amado, porque às vezes a pessoa se sente amado de verdade com um serviço. É as 5 linguagens do amor, né? Justamente. Então, às vezes eu me sinto amado com um abraço, mas o Anderson se sente amado com presente. Mas sabe o que eu quero fazer, doutor Jacques? Eu quero criar um padrão de amor em que eu vou abraçar todas as pessoas e eu fico frustrado quando as pessoas não me correspondem. Por isso que eu digo que o verdadeiro relacionamento, ele parte do autoconhecimento. Por que que os meus relacionamentos são disfuncionais? Porque eu me relaciono a partir daquilo que eu acredito sobre mim. Daí o tema do podcast, quando eu mudo, tudo muda. Então, quando eu busco autoconhecimento, automaticamente eu vou conhecer o outro, automaticamente eu conheço Deus, que recebo força de Deus para me relacionar comigo mesmo e para corresponder ao relacionamento com o próximo. Então, tire da sua cabeça, de repente, o teu companheiro, o teu amigo, o teu colaborador não se sente amado com elogio, porque talvez o empreendedor, ele se sente muito motivado quando recebe afirmação, elogio, reconhecimento. Mas o colaborador dele ou dela se sente motivado e amado quando recebe aumento ou tem uma comissão. Então, para alguns colaboradores, não adianta elogiar. Para alguns colaboradores, não adianta você dar palavras de afirmação. Para esse colaborador, ele só vai ser motivado se ele receber um aumento, uma comissão ou, às vezes, um presente. Então, tire da sua cabeça essa percepção de amor, porque o amor para com o outro não é definido por aquilo que você acredita. Por que que cada pessoa tem uma percepção do amor? Porque nós amamos a partir dos nossos traumas. Na infância eu fui rejeitado. Então você se torna alguém muito acolhedor. E essa é a forma de você amar. Só que nem sempre as pessoas que você se relacionam veem o amor assim. Por quê? Uma pessoa que não teve que comer na infância, o amor para ele tem a ver com presente, tem a ver com provisão. Você dá um almoço para uma pessoa,
para ele é muito superior do que um elogio, ou do que um abraço, ou do que, enfim, uma palavra de afirmação. Então, quando eu me conheço, eu começo a me tornar um expert em como o mundo do outro conhece. Então, eu chamo isso de processo de diplomacia dos relacionamentos, que a diplomacia já é a arte de se relacionar. Então, no mundo, eu interajo, eu tenho uma interação com outros mundos. Então, no meu mundo, eu tenho algumas leis. No meu mundo, eu tenho algumas percepções. Como é que funciona no meu mundo? No meu mundo, a lei principal, né? A constituição do meu mundo é abrace sempre, elogie sempre. Só que aí eu estou interagindo com um outro mundo que é o mundo do Anderson. E a lei pátria, a constituição do mundo do Anderson é: você precisa fazer alguma coisa útil por alguém. Veja que, para mim, a lei que rege o meu mundo é o toque, mas a lei que rege o mundo do Anderson é serviço. Como é que eu vou conseguir me relacionar bem com ele? Quando diplomaticamente eu me adequar, ou pelo menos tentar descobrir como que o mundo dele funciona. Hoje, nós temos em cada país um setor específico de diplomacia, que são as relações exteriores. Agora, imagine você sendo um diplomata brasileiro e você quer criar e fazer negócios com os árabes. Veja que o brasileiro, naturalmente, ele é do toque, do abraço, do cheiro, do beijo, do te amo. Ele é mais aberto, é mais natural, né? Ele é mais espontâneo. O brasileiro é assim. Diferente da Ásia e do Oriente. Então, dependendo da saudação na Ásia e no Oriente, você está agredindo alguém. O aperto de mão, por exemplo, o beijo. Agora, como é que eu vou ter um bom relacionamento e eu vou frutificar nesse relacionamento com esse país que tem culturas totalmente opostas à minha? Como que eu vou fazer isso, Dr. Jackson? Não tem outro jeito a não ser me conhecendo e me preocupando em descobrir como que o mundo do outro funciona. Que aí Sendo intencional. Intencional. Porque aí ocorre o triângulo do relacionamento. Eu amo a Deus, eu amo a mim, por isso eu me conheço e invisto em mim, para que eu consiga, de uma forma proativa, de uma forma funcional e assertiva, me relacionar com o outro. É por isso que o mundo está em guerra, porque eu quero encaixar o meu mundo no seu. E a igreja acontece muito isso. O pastor tem traumas com a sexualidade e ele diz o seguinte: as mulheres têm que entrar num quarto, fechar, apagar a luz e ter uma relação com seu marido com luz apagada. Mas essa é uma história traumática do seu mundo, cabeção. Para de querer implantar o seu mundo para o outro. Vai buscar autoconhecimento, vai se descobrir, agora você implanta os seus traumas no outro. Ah, mas o homem que é homem tem que mandar em casa. É o seu trauma, é a sua dor. Para de querer implantar a sua filosofia de vida baseada nas suas dores e como você se sente amado para o teu grupo. Porque no teu grupo tem vários mundos que pensam diferente de você, só que você só conhece o seu mundo. É religioso, então estabelece dogmas como se fossem leis divinas, quando na verdade são leis do seu mundo pessoal. Numa igreja que eu participei por muitos anos, a lei era o seguinte: mulheres têm que usar saia longa e rachada, e sem ser com nenhum detalhe assim, né, rachada atrás, porque os homens vão ser influenciados e vão ter desejos. Peraí, o problema é na mulher que não usa uma roupa conforme aquele líder que deveria, ou no líder que tem disfunções sexuais? Então, em vez de eu tratar as minhas dificuldades de lidar com a minha sexualidade, eu quero impor para a mulher que ela que tem que criar mecanismo para que eu não erre. Ué, que relacionamento é esse? Eu não estou dizendo aqui e não estou apoiando
sobre promiscuidade ou sensualidade. Eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que quando eu quero reger os relacionamentos a partir da forma como eu me sinto amado e das minhas crenças pessoais, eu não tenho como ter relacionamento de longo prazo. Para isso eu preciso de autoconhecimento. Os judeus entenderam o seguinte: se uma mulher é pega em ato de adultério, ela tem que ser apedrejada. Ok, ela tem que ser apedrejada. E acontece o que com o homem? Não acontece nada. Então essa lei é baseada a partir de crenças pessoais. Jesus chega e quebra tudo. Jesus é um analista de comportamental. Jesus, eles trazem uma mulher para Jesus apedrejar porque ela estava traindo o marido, pegaram ela no flagra. Jesus chega para o pessoal que estava com pedra na mão e diz assim: quem não tem pecado, quem não fez o que essa mulher fez, atira a primeira pedra. Porque todos aqueles que estavam ali querendo apedrejar ela eram adúlteros. Eles também faziam o mesmo. Só que eles faziam e no mundo deles era normal. E no mundo deles, mulher não poderia errar. Jesus diz: quem não... Jesus escreveu no chão. Eu entendo, na minha analogia, que Jesus escreveu no chão, entendeu? O mundo interno deles. Entendeu? O mundo interno deles. Jesus falou assim: você está sendo incoerente. Quando tem a ver com as suas dores, você cria um subterfúgio para se defender. Quando tem a ver com a dor do outro, você quer apedrejar. Ou seja, os seus relacionamentos são definidos a partir daquilo que você acredita e das suas experiências pessoais. Jesus disse: não. Você não pode olhar para uma mulher, para os erros do teu próximo, para os erros das pessoas, a partir daquilo que teu pai te ensinou, que a tua mãe te ensinou. Ai, é pecado tomar vinho. Baseado em quê? É porque meu pai foi um alcoólatra. Esses são os critérios do seu mundo. Para de querer enquadrar o seu mundo nos outros. E aí a Bíblia diz que cada um foi jogando as pedras e foi saindo, desde os mais velhos até o mais novo. Fica Jesus e a mulher. Jesus olha para a mulher e diz assim: mulher, onde é que estão os teus acusadores? Ah, Senhor, não tem nenhum aqui. Eu também não te condeno. Jesus não estava concordando com ela, mas Jesus estava concordando com a incoerência de um relacionamento egoísta. Ele estava dizendo: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, não continue fazendo isso que vai se prejudicar, mas você tem a oportunidade de ser uma pessoa diferente a partir desse compartilhamento de amor. Porque a verdadeira mudança ocorre a partir do amor e não a partir das crenças rigorosas baseadas nas minhas dores e nos meus traumas. Então, o amor verdadeiro não parte das suas experiências pessoais. O amor verdadeiro, ele é laico. O amor verdadeiro é sem julgamento. O amor verdadeiro é um amor que faz uma análise completa da situação e do ambiente, e não apenas daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vivi. Ah, porque o meu pai sempre falava: não confie em ninguém. Então, as suas interações sociais será de insegurança. Por quê? Porque você acreditou em algo que foi imposto e você não teve uma análise crítica da situação. Fez sentido para vocês, pessoal? Fez sentido para vocês? Com certeza. Eu gostaria de aproveitar só um ensejo, Anderson e Jaziel. E eu vou focar nesse ponto aqui que eu acho importantíssimo que tu falou. E, mais uma vez, o autoconhecimento. E aí, assim, ó, eu não vou anular e eu vou trazer aqui um conceito e vocês meditam e revisam se isso de fato faz sentido ou não. Eu leio o livro, As 5 Linguagens do Amor, e vejo lá as 5 comunicação, seja palavras de afirmação, seja o toque, presente, etc. Aí eu faço isso, eu vou lá, pego a minha esposa, ou o esposo, enfim, vai lá, faço isso, e aí o que acontece? Aí, passado um tempo, a pessoa fala: eu me separei. Poxa, eu fiz a linguagem do amor que ele falou, fiz todos os atos, fiz os presentes, enfim, estudei o conhecimento dele e não deu certo e acabei rompendo o meu relacionamento.
Aí, agora vem a chave. E tem muita gente que leu esse livro, e aí, enfim, tem até um relato de um grande coach, Paulo Vieira, ele vai falar sobre isso. Mas o comportamento e as intenções, elas até são boas e verdadeiras, só que elas esqueceram que eu preciso me conhecer. E aí tu tocou um ponto muito certo, tu falou da questão, falando de Moisés, né? Enfim, ou Abraão, vou colocar aqui Abraão e Moisés. Abraão se conhecia, ele sabia quem ele era para Deus. E ele já era uma pessoa de uma idade avançada. Quando o Eterno falou, eu quero seu filho, esse relacionamento de autoconhecimento fez que Abraão não hesitasse. Não hesitasse. Simplesmente ele falou o seguinte, ok, é isso que vai mover, então eu, por amor a quem eu me dediquei e aquele que me resguardou e me salvou, eu faço esse sacrifício pro seu amor. Mas eu tive um autoconhecimento. Abraão sabia quem ele era, ele tinha identidade. Ele não estava preso a uma sensação, e nem a um momento, e muito menos a um comportamento. Não estava preso a uma sensação, a um momento e um comportamento. Ele entendia a sua identidade e a eternidade que isso ia acontecer. E a mesma coisa foi com Moisés. Agora com liderança. Você que é líder, como que você vibra? Você é líder, Anderson, você tem um comando, um controle. As pessoas percebem quando você faz por fazer, e há um auto-sacrifício, não é natural seu aquilo. Você faz alguma coisa, você faz um aniversário, você vai lá dar um parabéns ou faz uma ação que não é o teu natural. Os teus estímulos ali, existem estímulos que até são corretos, mas não é o que transita, não é o que move em ti. E aí, a partir disso, vai ficando cansativo. Ao longo dessa relação, vai ficando cansativo. Até o momento que tu vai se explodir. E assim também é o relacionamento do homem com a mulher. Agora, quando tu tem um autoconhecimento, nada, no sentido, não é que não vai te afetar, mas nada que aquilo que entende que você sabe quem você sabe as suas habilidades, as suas competências, você sabe aonde você vai chegar e aonde você quer, pode te mover, pode te parar. E aí sim, você pode até fazer aquilo que, de fato, gera um estímulo para a pessoa, e isso não vai se tornar cansativo. Não vai se tornar frustrante, mas você sabe quem você é, você entende isso. Assim foi com a liderança de Moisés. Se nós formos olhar, teve uma certa parte que a palavra vai falar que havia um grupo de Corá e diz o seguinte, não crê que também nós somos sacerdotes e Deus fala conosco? Vem conosco e vibra através da nossa liderança. Mas a comunidade via e vibrava a liderança de Moisés. Moisés sabia quem ele era e o seu autoconhecimento fazia ele mover. Inclusive, mudar regras e leis. Inclusive, mudar regras e leis. Lembra que regra e lei pode ser quebrada? Sim. Princípios não? Então, Moisés entendia. Olha, veio as filhas de irmã e falou, meus esposos, nossos pais, nossos irmãos morreram, mas foram para a guerra e sacrificaram. Israel fala que se não tem homem, não tem herança. Ou seja, não vou ter parte na terra. Moisés entendeu, não. Há uma justiça ali. Por mais que eu tenha alguns princípios e adoto os preceitos, mas eu vou olhar de um novo parâmetro e crer que essa situação tem que ser mudada. Quando nós buscamos o autoconhecimento, a gente não precisa mudar a nossa natureza. A gente muda os comportamentos e situações naquele momento. Tu falar sobre a questão do chinês e o árabe. Eu advogo para um grupo de chinês. Esse grupo de chinês, eles têm uma forma de comportamento totalmente diferente do latino. E muito mais do europeu. E entender esse comportamento e se adequar naquele momento, o raporte naquele momento, é importantíssimo para o crescimento dos negócios. Depois eu volto e vivo a minha vida natural. Eu não estou aqui sendo um falso. Eu estou adequando a realidade dele para o melhor atendimento dele. Assim também o árabe, eu estou adequando a realidade dele para o melhor atendimento dele. Nós temos um relacionamento que é bilateral e momentâneo. A partir do momento que a gente agora vai se relacionar, vai ter uma sociedade, vai progredir dentro desse relacionamento e avançar, aí sim, aí a gente
vamos colocar os nossos princípios e valores na mesa e vamos ver se há princípio e valores condizente e se há coerência e comunicação, com certeza. Eu vou respeitar agora a tua cultura e a tua religião e você respeita a minha cultura e religião. Para o bem maior de uma sociedade, a gente avança. São duas pessoas, Anderson, homem e mulher, tu e a tua esposa, são duas criações totalmente diferentes. Duas crenças autorrealizáveis, seja ela boa ou negativa. Se você acredita, ela é autorrealizável. Não importa, seja ela boa ou ruim. Você tem dois momentos ali. A partir do momento que você vai se relacionar, aí sim, vocês vão com princípios e valores batem, mas eu sei que ela tem situações que é dela e situações que é teu. Quando você muda a tua mente, você traz um autoconhecimento, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. E aí sim, tu vai ajudar a pessoa do teu lado. E aí essa pessoa vendo a mudança, de verdade, entendendo essa compreensão da metanoia, não somente de pensamento, mas de atitude, comportamento e comunicação, ela é inserida nesse sistema automaticamente. E ela vai como uma manada, ela vai buscando isso. Ela vai ver o seguinte, poxa, o Anderson não afeta. E não é aquela coisa assim, eu não vou discutir com ela, vou fingir demência, vou ficar invisível. Não, é sentar olho no olho, falar o que aconteceu, vamos melhorar. Não, eu estou disposto para melhorar, vamos mudar isso aqui. É a questão do tempo, vou diminuir lá o tempo. É a questão que eu estou me dedicando a isso aqui, é um tempo. Vem aqui, venha participar do planejamento. Vamos se projetar tudo isso. Ela vendo verdade e vendo essa mudança, mas partindo do teu autoconhecimento, ninguém te segura. Ninguém te segura. Só que a maioria das pessoas não entendem isso, que relacionamento saudável é adequação. Ó, vocês vão perceber na Bíblia, olha como que funciona a dinâmica do céu. A dinâmica do céu é assim, ó. É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eles são um. Eles estão indo por mesmo caminho, eles têm a mesma ideologia, eles pensam igual. Porém, eles têm funções diferentes. Você vai lá no Gênesis, o Espírito está na terra. O Filho, ele está na verbalização. E o Pai na ação. Por isso que João diz no seu primeiro capítulo, que Jesus diz, no princípio era o Verbo, falando de Jesus. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo era Deus, mas estava com Deus. Então, veja que, olha, isso é uma análise teológica, né? E aí os teólogos de plantão aí, que se virem para interpretar. Então, o que acontece? No meu pensamento, nós somos cabeça, tronco e membro, espírito, alma e corpo. Deus não precisa se dividir, porque ele é um, mas a forma de interação, de relacionamento é diferente. Como é que Deus se relaciona? Através da lei, da ordem, da justiça. Você vai ver que quem estabelece os 10 mandamentos é Deus. Quando Deus destrói no dilúvio, foi Deus que decidiu. Quando Deus vai criar, ele decide. Deus é o Deus da decisão, da justiça, é o 10, é o número 1. Todos aqueles que nasceram no dia 10, ou que a data de nascimento dá 1, tem essa percepção de justiça, de ordem, de liderança, de pioneirismo. Então, Deus, pega essa aqui, teólogos de plantão, Deus tem a ver com a razão, córtex pré-frontal. É aí que Deus trabalha. Por isso que em Romano 12 está escrito o seguinte, rogo-vos, irmãos, Paulo falando, pelas compaixões de Deus, que vos ofereçais em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto o quê? Racional. Aí ele fala assim, e não vos conformeis com este mundo. Relacionamento, tá falando de Jesus. Por quê? Mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Então, veja que Deus sempre tem a ver com razão. Jesus sempre tem a ver com emoção. Por isso que é a paixão de Cristo. Jesus é o que toca, é o que acolhe, é que faz amizade com a ex-prostituta, é que vai para o casamento, é que gosta de festa. Ele era chamado de comelão e beberrão, porque Jesus traz esse conceito de relacionamento. Por isso que Jesus é que se relaciona com a igreja. Jesus vai casar com a igreja. Casamento é o quê? Relacionamento. Jesus tem a ver com o nosso sistema límbico. E o Espírito Santo tem a ver com o quê? Com a nossa fisiologia, com a terra. Por isso que nós somos templos do Espírito Santo.
Por isso que na criação o Espírito pairava sobre a face das águas, ele estava na terra. Então, o Espírito tem a ver com o instinto de sobrevivência, por isso que ele cuida da igreja. E nós só seremos seres completos quando nós tivermos ordem, lei, organização, pioneirismo, decisão, liderança, mentalidade de governo, mas não esquecendo do quê? Da paixão, do coração, do amor, da interação, e não esquecendo da fisiologia. Quem destruir o templo do Senhor será destruído por ele. Nós só somos seres relacionais, seres funcionais, quando nós conseguimos distinguir isso. Então, primeiro eu preciso ter um relacionamento com Deus Pai, através da ordem, da justiça, do cumprimento das leis. Só que esse cumprimento das leis não anula o relacionamento, o amor e a interação social, que foi o que Jesus veio trazer, porque a galera achava que Deus era um velhinho, irritado, rabugento, com um pedaço de... com um cetro na mão, esperando alguém errar para corrigir. Jesus veio para dizer, não, essa é só uma das faces plenas do que é viver, do que é relacionamento. Isso aqui é uma das fases, por isso que Deus coloca uma árvore no jardim, para que o homem entenda que existem limites. Como diz o direito, o seu direito termina onde começa o direito do outro. Isso é Deus. Consegue entender? Sem ordem, não existe Deus. Só que a ordem, a lei, a justiça não pode ser rígida sem a relação. E aí vem, politicamente chamado, a direita e a esquerda. A esquerda vibra no relacionamento. Liberdade, sexo livre, uso de drogas, cultura, arte. Isso é bom, só que a esquerda, ele só pensa em prazer. E a direita é o outro extremo, só pensa em militarismo, ordem, lei. São dois extremos. Consegue entender? Ou é Che Guevara ou é Lenin. Por isso que o Pablo Marçal fala uma coisa, eu não estou aqui fazendo propaganda do Pablo Marçal, mas ele diz, eu não sou nem direita nem esquerda. A maioria das pessoas começaram a criticar ele porque não entenderam o que ele quis dizer. Ele quis dizer assim, ó, se você viver só na ordem, Deus, né? Deus, pátria e família, ok, tá certo. Mas não esqueça dos relacionamentos, foi o que fez o Bolsonaro perder a eleição. É muito bom, é um cara certo, um cara correto, um cara de ordem, mas não cria relacionamento com o parlamento, por exemplo. Já a esquerda não tem essa coisa de ordem, tudo é válido, tem um bom relacionamento com todos, mas não tem o quê? Lei, ordem, justiça. Então eu tenho que sair desse limbo. Aí vem a terceira via, que é a do Espírito. O Espírito, ele é mediador. O Espírito diz assim, eu vou te capacitar a cumprir as ordens, a lei e a justiça, mas eu vou te capacitar a se relacionar. Você vai ver que todos os frutos do Espírito têm a ver com relacionamento. Amor, paz, longanimidade, benignidade. Todos têm a ver com relacionamento, porque o Espírito é o mediador. Por isso que quando Deus ele vai criar o mundo, ele cria nessas três vibrações que organizam e fazem funcionar os relacionamentos. Ele diz, façamos. Deus não fala assim, vou fazer à direita. Porque, gente, eu sou da direita. Só que você vai ver, a hora que o regime se tornar tudo direita, vai vir o autoritarismo. É a mesma coisa que está acontecendo na esquerda, vai acontecer se todo mundo virar direita. Aí não vai ter direitos humanos, já vão cortar tudo, não vai ter mais manifestação. Por outro lado, por quê? Porque são extremos. Quando Deus ele criou o mundo, ele diz façamos, ou seja, nós vamos ter ordem, lei, justiça, mas vamos também ter relacionamento. Aí vem os animais, cada um com o seu parceiro. Para quê? Para se relacionar. Deus criou o homem, olha para o homem, eu acho que Jesus fala assim, pai, tá faltando alguma coisa aí. Analogia minha humana, né? Aí o pai diz assim, ai filho, eu fiz tudo certo aqui, tá tudo em ordem, tudo dentro da justiça. Falou, não pai, o relacionamento, o homem não é bom que o homem viva só. Aí Deus falou, verdade, não é bom que o homem viva só. Deus cria uma mulher para o homem interagir. E olha só que interessante, né?
Deus cria o homem para a mulher interagir e Deus, a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha na viração do dia. Para quê? Para ter relacionamento, para falar com o homem, para se relacionar com o homem. Então, Deus, ele criou eu e você para ter relacionamento com a gente, para se relacionar conosco, com o ser humano. Isso é muito lindo. E eu vou puxar um gancho aqui que a gente tem que tomar cuidado com os relacionamentos errados. Relacionamentos errados vão nos levar à ruína também. A gente tem que ficar de olho, né, com quem a gente está se relacionando. Olha só, Adão e Eva estavam lá no jardim, lindo, formoso, e Adão deu bobeira. Então, já que fica aqui um alerta para os homens, né? Eu, homem, sacerdote do nosso lar, nós precisamos cobrir o nosso lar, cobrir nossa esposa de oração e protegê-las. A mulher quer proteção financeira, familiar, sentimental, espiritual. É isso que a mulher precisa, ela precisa se sentir protegida. E Adão deu mole. A serpente foi lá, falou, trouxe mentiras para Eva, né? Olha como a serpente age, doutor. Aquela mentira era a verdade da serpente. No mundo da serpente, aquilo era verdade. Mas olha como ela age. Ela fala assim, olha o que ela fala para Eva. É verdade que você não pode comer de nenhuma fruta da árvore do jardim? Olha só. Não, eu posso comer de todas as frutas, menos daquela lá. E olha só que interessante. Ela fala assim, mas claro, Deus falou para você não comer daquela lá, porque se você comer daquela fruta, você vai ser igual a Deus. Olha a mentira. Deus já não fez o homem a sua imagem e semelhança? Ele falou assim, vamos fazer Adão e Eva, a minha imagem, a nossa semelhança? Nós já somos imagem e semelhança de Deus? Nós já éramos igual a Deus. Ela não precisava comer a fruta para ser igual a Deus. Mas olha como a serpente vem manipulando a mente de Eva. Porque a ideologia de toda quebra de relacionamento é os extremos. É os extremos. Então, a serpente falou assim, ó, eu preciso levá-la aos extremos. Ou muito esquerda, ou muito direita. Porque eu acabo com todo mundo, coloco um contra o outro, que aí quebra o relacionamento. Tem famílias, Anderson, hoje, que um é da esquerda e da direita, que eles estão brigados. Porque um é da extrema esquerda ou da extrema direita. Ou seja, estão ouvindo a voz da serpente. Eu tô falando dessa questão do relacionamento. Cara, você precisa olhar com quem você tá andando. Essa pessoa tá te levando para onde? O que ele fala? Ideologia, né? O que ele pensa? Qual a ideologia? Para onde vocês estão indo juntos? Porque para onde ele vai, cara, ele vai levar você. Nós somos influenciados até a nossa 4ª geração de relacionamento. Tipo, eu conheço o Jaziel conhece outro amigo conhece outro amigo. Então, eu recebo influência até a 4ª geração de pessoas das pessoas que eu me relaciono. Olha só como é importante isso. E quando eu tenho essa questão da serpente, de dar ouvidos para Eva, das mentiras que o diabo traz, eu coloco a dúvida no meu coração. Coloco a dúvida de quem eu sou. Eva já era igual a Deus. Ela não precisava comer para ser igual a Deus. E ela foi lá, deu ouvidos para amizades ou pessoas que não precisam estar ali no meio de relacionamento, foi lá e comeu. Tá? Adão, influenciado pela sua esposa, porque a esposa, ela influencia sim o marido, toda esposa influencia o marido, quem manda em casa sou eu, mas quem me influencia é minha esposa. Sim, né? É isso. Então, influenciada por Eva, Adão também comeu. Então, os olhos deles se abriram, a parte espiritual deles caiu e eles viram a nudez um do outro. Olha só como isso vai influenciar. E essa decisão influenciou em toda a humanidade. Até hoje, nós recebemos influência dessa desobediência de Eva e Adão. Olha só que interessante. E quando vem para a gente hoje, a gente começa a olhar os lugares onde você está, aonde você está indo, aonde você passa. Tem um estudo que diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais andamos, mais convivemos. Os 5 pessoas, os 5 ambientes onde a gente mais está. E a pergunta é, aonde você está inserido? Quais ambientes você está inserido? Para onde? É só você me falar 5 pessoas que você mais está, os 5 ambientes que você mais vai, que eu vou te dizer o teu futuro daqui para frente. Nossa, Anderson, você é vidente? Não é ser vidente. Você absorve aquilo que você convive e você vai se tornar aquilo que você consome. Você se torna aquilo que você consome. Se eu comer pizza todo dia, comer hambúrguer todo dia, o que vai acontecer comigo? Cara, eu vou estar fora do peso, certo? Inevitavelmente eu vou ficar fora do peso. Só que
é a consequência daquilo que eu estou consumindo, tá? Então, você e eu somos aquilo que nós consumimos, somos aquilo que ouvimos, as pessoas que nós estamos está ao nosso redor, é isso que a gente precisa saber e entender. Interessante, né, doutor? Que mestre... Galera, vamos para as considerações finais, né, doutor Jacques? Fique à vontade. Pode ser. Eu só vou concluir ali o que o Anderson falou, né? Eu acho interessante. Ambiente, pessoas e informações. Eu vou falar um dado, e esse dado está no MEC, é um dado científico, ele é registrado publicamente, que durante mais de 70 anos a gente recebeu as culturas de informações. E isso dentro da universidade, dentro da escola, dentro do âmbito educacional. Então, a gente recebe informações, recebe influências e recebe também a questão de pessoas que direcionam a gente para certas decisões. Então, se nós formos pegar as escolas de Karl Marx, Hans Kelsen, Miguel Reale, enfim, as escolas esquerdistas, a gente vai ver qual é o tipo de informação a gente está inserida. E aí aquela ideia nunca foi tão verdadeira de John Locke, que é um voto, um povo, uma nação pela massa. E essa massa a gente recebe uma manobra. Isso a gente vai ver não só na sociedade, mas a gente vai ver também nas instituições, nas igrejas, enfim. Quando nós deixamos de abrir esse conhecimento, por isso que Deus ele fala que o meu povo morre porque falta o conhecimento, falta essa abertura. Quando a gente perde esse conhecimento, quando a gente deixa de olhar aquilo que nós estamos vendo de uma forma mais sistêmica, analítica, corretiva, e a gente consegue não engolir tudo que nos fala. Então, se eu chegar aqui para te dizer, Anderson, ó, essa sala aqui é uma sala totalmente, sei lá, preta. Você fala, não, tem alguns toques, mas não é totalmente, não é. E você acreditar e eu conseguir implantar isso na sua mente, aqui nós estamos na famosa massa de manobra. E essa massa de manobra é um grande problema. Então, tudo que nós estamos vendo aqui, relacionamento, tudo que nós estamos vendo aqui, autoconhecimento, e por fim, essa mudança de mente, se tudo que a gente falou, você esquecer, lembra só de uma coisa. Lembra de se libertar das amarras que te prendem, a ausência de conhecimento, a ausência de autoconhecimento, autorresponsabilidade, faz você estar no mesmo lugar. E nós somos como, e aí brincando, essa ideia do Matrix. E não me importa o boneco que tu tá, não me importa o PCD que tu é, não me importa se você está no nível A, B e C. Existe um grupo e esse grupo vai se nivelando. Agora, quando você entende, quando você se liberta e quando você busca isso, você começa a remar contra essa maré. E aí sim, o que tu falou, Anderson, o que tu falou, Jaziel, faz todo sentido, né? A extremidade nunca foi essa razão. E eu creio muito nisso, né? Essa intermediação de Cristo perante os gentios, que nós, judeus, entendíamos, não podemos nem falar, nem conversar, porque nós somos a nação eleita, o povo eleito. E Jesus mesmo lá, entre os gentios, os soberanos, os romanos, enfim, fazia essa intermediação também. Esse relacionamento de aproximar e de entender somos uma unidade, e como uma unidade a gente tem um propósito, e aí esse propósito vem naquilo que a gente acredita, ele faz todo sentido. Mas o que nós podemos ver, nós falando de governo? Jesus precisou escolher 12 para que esses 12 fossem multiplicados e implantasse uma cultura de governo e uma mudança diferente. Assim foi com o povo de Israel. Deus já tinha falado, Moisés, somente Caleb e Josué vai entrar, porque a mentalidade deles são diferentes. Eles viram e reconheceram que eu sou o Deus do punho de ferro, eu sou o Deus dos exércitos. Os outros 10, não. A partir de agora, esses não podem entrar. A mentalidade deles não estão preparada para onde eu vou colocar. Então, é mais ou menos nesse sentido. Então, o que eu espero dessa sociedade, o que eu espero do meu filho, né? Eu espero um governo livre a partir da sua monarquia, que é a sua mente. Eu espero que a sua mente esteja livre e, principalmente, direcionada aos princípios e valores de Deus.
que ela possa olhar a extrema direita e ver, opa, aqui sim, há erros. Que ela possa olhar a extrema esquerda e dizer o seguinte, aqui há erros. Que ela possa fazer essa configuração, esse entendimento. Então, para que ocorra isso, eu, a partir de agora, pelo meu dever, pela minha responsabilidade como pai, como cidadão, eu tenho esse dever cívico e constitucional e espiritual de direcionar o meu filho para que ele possa ser livre a partir do autoconhecimento. Esse é o meu dever como pai, de eu traçar uma jornada para ele, dar uma direção para ele, que ele possa olhar e falar o seguinte, eu não vou nem para a direita e nem para a esquerda, ou eu vou para cá, eu vou para lá, mas a partir do autoconhecimento. É isso. Maravilha. Pessoal, foi muito bom, foi incrível esse bate-papo, os 3 níveis de relacionamento. Eu finalizo aqui dizendo que tudo, absolutamente tudo, que você quiser resolver, você precisa voltar a esses 3 níveis. Eu digo sempre que tudo, absolutamente tudo, é resolvido a partir de relacionamento e responsabilidade. Relacionamento. Se você ler a Bíblia, eu sou teólogo, né? E os que estão aqui que nunca leram, e os que já leram, se você quiser resumir a Bíblia, 66 livros, resumir assim, ó, só pensar em 2 temas que a Bíblia fala, tanto no Antigo como no Novo Testamento, só 2 temas, relacionamento e responsabilidade, só isso. Por que, Jaziel, você fala isso? Porque foi o que foi quebrado lá no Éden. Por que Deus coloca uma árvore no jardim, se ele sabia da possibilidade de o homem comer? Porque Deus trabalha com esses princípios de responsabilidade, entendeu? Onde não há responsabilidade, não há relacionamento com Deus. Então, a ideia de Deus é, eu coloco essa árvore para que você ative o princípio do relacionamento, que é a responsabilidade. E o outro princípio é o relacionamento, ou seja, o relacionamento do homem com Deus, do homem com a sua mulher e com a natureza, dependia dessa observação de responsabilidade. Quando eles foram irresponsáveis, se alimentando daquela árvore, todo relacionamento, prosperidade, negócios, foi desfuncionalizado. Relacionamento com os filhos, e veio Caim, matou Abel. Tudo ocorreu, tudo foi desfuncionalizado quando faltou responsabilidade e relacionamento. Jesus, ele veio aqui na Terra para isso. Jesus fala assim, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, Jesus não queria morrer por você, porém, ele diz, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso fala de responsabilidade. Quando antes fala, você precisa olhar para a cruz, aceitar Jesus, aceitar a Cristo, o Anderson está falando justamente desse olhar. Você precisa ser responsável pelo ensinamento de Cristo, que é o quê? Relacionamento. Se você olhar para a cruz, que foi um ato de relacionamento e de responsabilidade, automaticamente você recebeu a Cristo. Quem são cristãos? Cristãos são todos aqueles que velam e que prezam pelo relacionamento e pela responsabilidade. Por isso, cristão, pequeno Cristo. Então, eu agradeço a todos vocês, né? Junto com o Dr. Jacques, junto com o Anderson, por essa parceria, por estar junto conosco durante esse período. Compartilhe se você acha que alguém precisa desse conteúdo e nos siga lá no YouTube, QMTM Cast, né? Vai lá no YouTube, coloca lá na busca QMTM Cast, se inscreve lá no canal que você vai receber bastante informação. Dr. Jacques, o grande Anderson, foi muito bom estar com vocês. Próxima sexta-feira estaremos aqui novamente, ao vivo. E amanhã, nossa grande imersão. Olha, a expectativa está gigante, gente. Vai ser muito desbloqueio. Gente, já quero me despedir. Um abraço a todos vocês. Próxima sexta estaremos juntos novamente. Realmente, vai ser muito bom a nossa imersão amanhã e domingo. Vai ser incrível. Você está aí ao vivo com a gente. Pode ir junto conosco. E se eu puder, 2 minutos aí, resumir nosso podcast de hoje, cara, ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Número 2, olhe no espelho e tenha uma relação de amor com você, como diz Augusto Cury. Olha no espelho e fala assim, cara, eu
te amo. E número 3, comece a olhar para as pessoas com um olhar de compaixão, com o olhar de Jesus. Como Jesus olharia? Comece a olhar para as situações, para o seu nível de relacionamento e falar assim, o que Jesus faria nessa situação? Eu tenho certeza que você vai ter uma vida disruptiva, uma vida feliz e uma vida próspera. A partir desses 3 níveis de relacionamento, eu tenho convicção, certeza que a sua vida vai mudar e vai para um outro nível. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Muito boa a companhia de vocês. Obrigado, Jax, Jaziel. Então, perfeito. Eu vou usar tuas palavras, Anderson, Jaziel, e dizer isso que faz todo sentido, né? Acho que o propósito nosso aqui é reino. Tu pode ver que são 3 profissionais, cada um com a sua área, mas vibrando e transpirando o reino de Cristo. É isso. Não tem segredo, não tem mistério, não tem seletivo. É bem simples. É Cristo, é somente Cristo. É por Ele, para Ele, e toda a honra e toda a glória é dele. Então, nós estamos aqui com um único propósito: amar a Deus e fazê-lo conhecido. Amar a Deus e fazê-lo conhecido. Esse é o grande propósito. Que Deus te abençoe, Anderson. Obrigado mais uma vez. A oportunidade é de grande valia aqui. Aprendi muito com vocês. Jaziel, meu grande amigo, Deus te abençoe grandemente. Hoje foi uma aula de teologia e é bom estar num ambiente onde 2 caras extraordinários como vocês conseguem transpirar e vibrar a essa ambiência que é o reino de Deus. Isso é governo. Obrigado também, meu querido. Que Deus abençoe pelas filmagens aí. Tamo junto sempre, tá? E quando eu mudo... Tudo muda. Abração, abraço, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.